106 Tweet Pop Capítulo 421 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O Grão-Duque parou de repente e se virou para olhar para Sylvester com descrença. Até onde vai o conhecimento comum? Sylvester era um arquimago na melhor das hipóteses. Então lutar contra dois grandes magos ao mesmo tempo era nada menos do que pedir a morte. Você pode repetir isso? O Grão-Duque perguntou incrédulo. Sylvester repetiu seu desafio. Eu proponho um duelo sob a fé com vocês dois. Se você vencer, não enfrentará consequências, e o Surro Kingdom será seu. Mas se eu vencer, bem, você morre. O Grão-Duque Victor Zey Maverick virou-se para o Grão-Mago Enar com uma expressão perplexa. Estou ouvindo coisas. Este mero arquimago está desafiando nós dois para uma luta. Não consigo entender isso. Baque. Sylvester começou a tirar sua armadura uma a uma, pois era inútil e um mero estorvo quando se tratava de batalhas de níveis superiores. A armadura iria quebrar de qualquer maneira. Você aceita o duelo? Sylvester perguntou novamente. Sim. Aceito. Não tenho motivos para ter medo de pessoas como você. A batalha terminará em 1 minuto desta maneira, e então colocarei um cerco completo no reino das Terras Altas. Devo agradecer antecipadamente, Bardo. O Grão-Duque disse zombeteiramente. Mas Sylvester também estava rindo. Tolo é o homem que acredita que o mundo é tolo. Você realmente acha que eu lutaria contra dois grandes magos sendo um simples arquimago? Todas as vezes, suas pestes parecem esquecer que não sou apenas um mago. Os olhos do Grão-Duque se arregalaram de surpresa. Qual é a sua patente de cavaleiro? Sylvester sorriu e deu de ombros. Quem sabe? Você está blefando. Para desafiar nós dois, você deve ser pelo menos nível 5 de Amond Knight. Isso significaria que você está a apenas um passo do lendário nível Platinum Knight. É impossível para alguém tão jovem quanto você, o Grão-Duque exclamou. Sylvester deu de ombros. O que quer que te deixe dormir à noite? O Grão-Duque mostrou os dentes e ergueu o braço direito como se invocasse o poder dos céus. Não demorou muito para que seu gesto fosse respondido, e um longo bastão com uma ponta flamejante voou das costas do elefante e pousou diretamente na mão do Duque. Oxe! Eu vou te matar! O Grão-Duque rugiu quando o fogo saiu de seus ouvidos, narinas e boca. Dito filho abençoado de Solis, vamos ver quanto fogo você aguenta. Enar, vem e ensine uma lição a este menino. Zap. Enar apareceu do nada bem ao lado do Grão-Duque. O homem parecia o mais comum possível, cabelo preto, barba preta curta e 1,80 metros de altura, muito longe do Grão-Duque, que era um gigante de 2,1 metros de altura e cabelos brancos. Sylvester logo se livrou de tudo na parte superior do corpo e segurou a lança debaixo do braço ao lado, pronto para a batalha. Com a outra mão, ele acenou zombeteiramente para eles virem e lutarem. Vamos lutar. Não tenho tempo a perder aqui. O Grão-Duque Victor era um homem furioso com muito orgulho e ego. Então, é claro, as provocações iriam funcionar muito bem com ele. Mas o homem também era um grande conspirador, então Sylvester permaneceu vigilante contra todos os seus movimentos. Prove minha fúria. Os olhos do Grão-Duque brilharam de fúria quando ele começou a girar, cada vez mais rápido, até se transformar em um colossal tornado de chamas. O vento ao seu redor aumentou, criando um rugido ensurdecedor que ecoou por todo o campo de batalha. À medida que o tornado se aproximava, Sylvester manteve-se firme e cravou os pés no chão de terra enquanto segurava a lança para frente. 5 círculos rúnicos em camadas surgiram no topo da lança, cada um com 1 metro de largura e brilhando em uma luz diferente. Estrondo. As duas forças colidiram com um estrondo estrondoso que sacudiu o chão abaixo deles, enviando ondas de calor e chamas em todas as direções. Como resultado, toda a grama e vegetação que estava perto deles foi reduzida a cinzas. Sylvester cerrou os dentes e avançou com bastante facilidade, determinado a manter sua posição contra o inferno furioso. Ele mergulhou sua lança no vórtice,
usando toda a sua força para mantê-la firme e evitar ser pego pelos ventos ardentes. Enquanto isso, o Grão-Duque continuou a liberar sua fúria, as chamas de seu tornado ficando mais quentes e intensas a cada momento que passava. No entanto, nesse ponto, Sylvester sorriu. Que o Senhor tenha misericórdia de sua alma. Tchou! Mesmo com as chamas crescendo a seu redor, Sylvester permaneceu focado, sua mente calculando o ângulo perfeito para seu próximo movimento. Então, com uma súbita explosão de energia, ele empurrou sua lança para frente, a ponta da arma brilhando com uma brilhante luz de plasma que brilhou como um sol em miniatura no meio do inferno. A ponta da lança de Sylvester enviou um fino feixe de luz de plasma em direção ao centro do vórtice onde o Grão-Duque estava. Era apenas outra versão da lendária técnica Aurato Feavens. A única diferença era que ele podia concentrar o feixe em uma área muito menor com a lança. Mas a destrutividade permaneceu inalterada, e foi aí que seu movimento de marca registrada se tornou mortal. Foi assim que ele lutou, atualizando ou criando novas técnicas, já que as técnicas eram tudo o que faltava desde que ele era muito jovem em comparação com as pessoas de sua categoria. Sylvester sabia que muitas pessoas que o veem todos os dias pensam que ele nunca treina para ficar mais forte. Mas a verdade é que, depois de cada batalha em que ele acaba à beira da morte, ele cresce aos trancos e barrancos. Toda vez que ele se cura de seu estado quebrado, ele fica melhor. Como o punho de um boxeador, ele construiu seu corpo e seus músculos com repetidas dores e vitórias. Ele não precisava treinar para fortalecer seu corpo, mas para aprender novas técnicas. O corpo ficaria automaticamente mais forte com mais batalhas, como a que ele enfrentava atualmente. Ag! O grito gutural do Grão-Duque ecoou do inferno ardente. Parecia que o feixe de luz de Sylvester realmente havia encontrado seu alvo. No entanto, Sylvester ainda não havia terminado. Em um momento de pura bravata, ele saltou de cabeça nas chamas abrasadoras, agarrando o Grão-Duque por seu cabelo branco esvoaçante e arrancando do vórtice de fogo. Por que esconder seu rosto miserável atrás do fogo? Deixe o mundo ver como você parece patético enquanto morre. Sylvester gritou antes de lançar o Grão-Duque no chão duro e inflexível. Tosse. O Grão-Duque cuspiu e tossiu sangue, seus olhos cheios de descrença com a visão diante dele. Sei como. Como isso é possível? Que tipo de classificação de cavaleiro você possui? Você já é um cavaleiro de platina. Sylvestre, indiferente, encolheu os ombros e prostrou-se ao lado do Grão-Duque. Quem sabe? Não, Yuan. O soco de Sylvester impediu o Grão-Duque de terminar suas palavras. Bom. Depois de uma rajada de socos, Sylvester saltou para trás quando o Grão-Duque se recompôs e seu corpo começou a arder novamente. Desta vez, todo o seu corpo estava coberto de chamas, tornando uma pilha de fogo humanoide. Whoosh! O grande mago voou abruptamente, não muito alto do chão, capturando Sylvester pelo diafragma e arrastando para as chamas. Pereça em minhas chamas eternas. Sylvester, rindo, permaneceu preso no porão do Grão-Duque, ambos deslizando juntos pelo fogo. Você se superestima. Estrondo. Sylvester juntou as mãos e bateu nas costas do Grão-Duque. Imediatamente, o velho caiu no solo, acompanhado por Sylvester, criando uma pequena cratera empoeirada. Em total descrença, o Grão-Duque olhou para Sylvester mais uma vez enquanto o jovem arcebispo desferiu uma saraivada de golpes em seu rosto, transformando em polpa. Porém, foi neste momento que o Grão-Duque percebeu algo que espalhou medo em seu coração. Vê você. O fogo não te afeta. Sylvester levantou-se abruptamente e empurrou sua lança para o peito do Grão-Duque. Infelizmente, o homem foi rápido e conseguiu escapar de todo o impacto do golpe, mas a lança atingiu seu alvo no ombro do homem, deixando-o em estado de choque e dor. Sylvester puxou a lança para trás e apontou para a cabeça desta vez. Nobre tolo, você esqueceu. O fogo cria luz, eu sou a luz. O coração do Grão-Duque disparou de pânico enquanto ele lutava para se levantar, mas seu ombro ferido e o peso do pé de Sylvester o mantinham preso ao chão.
Apesar de ser um grande mago, ele percebeu que Sylvester era um cavaleiro de igual valor e, em ambientes fechados, um cavaleiro de igual posição sempre prevalecia. Hugo. Einar. O que você está fazendo? Lute com ele. O Grão-Duque finalmente rugiu, ordenando a seu subordinado, o outro grande mago, que o ajudasse. Mas Sylvester estava pronto para aquele momento. Facada. Sylvester mergulhou sua lança profundamente no ombro do Grão-Duque mais uma vez, fazendo-o gritar de agonia ao ser imobilizado no chão. Então, com um rápido salto para a direita, Sylvester enfrentou o grande mago que se aproximava, cujo domínio da magia elemental permanecia um mistério para ele. Não sinto cheiro de ódio ou raiva dele. Ele olhou para Einar parado à distância. Venha. Vamos antes que Sylvester pudesse terminar suas palavras, uma súbita rajada de vento atingiu seu rosto. Em um piscar de olhos, Einar estava sobre ele, a espada apontada diretamente para seu coração. Os olhos de Sylvester se arregalaram de horror, pois o homem parecia ter dominado um elemento que nunca havia encontrado antes. Vê você. Você parou o tempo. Twitch Pop capítulo 422 Vê você. Você parou o tempo. Sylvester exclamou em confusão. Era uma habilidade que ele só tinha ouvido falar antes e nunca tinha visto. Além disso, era ainda mais raro que a magia da luz, o que a tornava ainda mais perigosa. Em tempos de perigo, essa habilidade não permitia proteção contra seu ataque, deixando-o vulnerável e indefeso. Clank. Sylvester rapidamente rebateu a espada do grande mago Einar com sua espada, bloqueando habilmente o ataque. Ele então saltou para trás, colocando alguma distância entre ele e Einar. Esta foi uma precaução necessária, pois o grande mago tinha capacidade de manipular o tempo, tornando perigoso estar próximo a ele. Ao aumentar a distância entre eles, Sylvester poderia ganhar mais tempo e forçar Einar a demorar mais para diminuir a distância entre eles. Shonky, vou precisar de sua ajuda desta vez. Sylvester falou com seu melhor amigo no ombro. Sempre que eu levantar minha palma em direção a ele, você precisa liberar toda a lama que você comeu anos atrás durante nossa batalha com o Bloodling. Finalmente. Minha hora de brilhar. Mirai sentou-se com orgulho e firmeza no ombro de Sylvester, de frente para o inimigo. Enquanto isso, Sylvester preparou sua mente para lutar contra um homem que poderia parar o tempo. Confie mais nos ouvidos do que nos olhos. Confie mais nos ouvidos do que nos olhos. Vamos ver se suas lições vão me ajudar, Sir Doloren. Renda-se. Não desejo pecar matando um clérigo. Einar finalmente falou. Sua voz tinha um tom único, como se o homem carecesse de todas as emoções. Sylvester sorriu e se preparou para outro ataque. Não há como recuar em The Underfight. Vamos apenas lutar. Então me perdoe. Einar deixou escapar e desapareceu de seu lugar. Ele parou o tempo e, durante esse período, moveu-se extremamente rápido o suficiente para alcançar Sylvester e acertá-lo. Facada. Desta vez, a espada de Einar perfurou o ombro de Sylvester e, naquele momento, o tempo fluiu novamente. Quando o tempo recomeçou, Sylvester foi jogado no chão, o sangue espirrando ao seu redor, cobrindo a terra queimada com manchas carmesim. Gá! Sylvester grunhiu de dor. Mas ele não teve tempo a perder e rapidamente chutou o chão para pular para trás, criando ainda mais distância entre eles dessa vez. No caminho, ele prontamente aspergiu alguma poção de cura em suas feridas abertas para se dar alguns primeiros socorros. Mas as feridas não pareciam boas quando Sylvester percebeu algo. A espada foi envenenada. Isso não é bom. Ele cuspiu no chão e novamente encarou Einar, esperando que ele atacasse. Desta vez, ele também manteve sua espada preparada para disparar o mirar dos céus. Para isso, começou a cantar baixinho um hino. Mas a auréola sempre o denunciava. Oxi! Mais uma vez, Einar desapareceu de seu lugar, parando o tempo. 3 segundos. O rugido de Sylvester ressoou abruptamente. Einar apareceu a apenas 1 metro de acertar Sylvester bem no meio do peito desta vez. Clank. Sylvester bloqueou o ataque de espada,
Mas Mirai também estava no jogo desta vez. Então, quando Sylvester levantou a outra palma, um enxame de lama e sujeira voou do nada e cobriu Einar da cabeça aos pés. Em seguida, Sylvester mais uma vez saltou a mesma distância, tendo descoberto as limitações de Einar. Afinal, não importa o quão forte alguém fique, não se pode se tornar um deus e parar o tempo indefinidamente. Havia um limite que ninguém poderia ultrapassar. Aplicava-se até mesmo a um mago supremo. Vamos agora, gritou Sylvester, sabendo muito bem que Einar não tinha capacidade infinita de parar o tempo. Oxi! Desta vez, Einar usou suas habilidades normais. Afinal, ele também era um mago, e o tempo não era seu único elemento. Ele chutou o chão com uma perna com tanta força que quebrou a terra em um raio de 50 metros. Ao se atirar em direção a Sylvester, ele também acenou com a mão e criou uma parede elemental da terra atrás de Sylvester, tentando impedi-lo de se mover. Mas Sylvester também era forte e inteligente. No momento em que Einar chutou o chão, Sylvester fez o mesmo e criou uma parede elemental da terra na frente de Einar, na esperança de atrapalhar sua velocidade e trajetória. Estrondo. Mas Einar era um grande mago, afinal. Ele facilmente quebrou a parede e continuou em seu caminho para Sylvester. No entanto, como a classificação de cavaleiro de Sylvester também era alta, ele rompeu pela parede atrás dele e continuou a se afastar. Correr não vai adiantar. Eu preciso encontrar uma maneira de lutar com ele. Sylvester sentiu a urgência porque tinha energia limitada e, ao mesmo tempo, teve que lidar com o veneno que recebeu da lâmina de Einar. Ele não tem um tempo de espera. Mesmo usar o Futurier causa um grande dano ao corpo e não pode ser usado infinitamente. Deve haver algumas limitações para parar o tempo também. Talvez eu possa testá-lo. Mas para realmente acabar com esta batalha. Onde você está, velho cavaleiro? Enquanto Sylvester corria e mantinha distância, de repente começou a entoar um hino, preparando-se para seu próximo movimento. O hino que ele recitou foi explicitamente relacionado a Einar, o filho de Solis, aguardando a chegada da luz. Por que você deve se rebelar quando a ajuda está à vista? Você serve o errado e espera pelo certo. Use seu poder, só isso pode aliviar sua situação. Oxi! Todo o corpo de Sylvester começou a brilhar e logo ele estava coberto por ele. Mas foi aí que o jogo principal começou, enquanto ele desacelerava e esperava a chegada de Einar. A única diferença eram os outros 20 clones humanizados de luz que surgiram do nada. Os clones pularam e confundiram Einar. Quem era o verdadeiro Sylvester, ele não tinha ideia. Mesmo assim, ele se aproximou e brandiu sua espada em um dos clones de luz. A espada atravessou o corpo como se fosse água. Pare com essa batalha sem sentido, Einar. Minha luta é com o Grão-Duque, não com você. A voz de Sylvester ecoou por toda Einar. Os clones de luz continuaram correndo aleatoriamente ao redor dele, alguns sendo esfaqueados por Einar. Ele tentou freneticamente cortar todos eles parando o tempo também, mas sem sucesso, pois o número de clones só aumentava com o tempo. Não decido para onde minha espada aponta, Bard. Sou um mero servo do Grão-Duque. Einar falou com uma voz bastante monótona. Sylvester gostou de onde estava indo enquanto falava. Eu sei porque você traiu o rei Sorro no último momento. Eu entendo sua dor e seus medos. Eu posso resolver isso e dar a você o que você deseja. Palavras vazias são tão valiosas quanto sujeira no Sorro Kingdom, Bard. Então espere e observe. Acrescentou Sylvester e decidiu começar a fazer movimentos. Os clones de Sylvester começaram a se mover rapidamente, de vez em quando, eles se aproximavam do corpo de Einar. Os clones somavam 58 até então, e era impossível ficar de olho até mesmo para ele. Oxi! Sylvester usou o caos para deixar cortes longos e profundos em Einar, mirando imediatamente no rosto e no pescoço. Tudo aconteceu tão rápido que, antes que Einar pudesse responder, Sylvester já havia partido. Aag! Esse vira-lata! Estrondo! De repente, o Grão-Duque voltou ao campo de batalha com a lança de Sylvester, que finalmente tirou do ombro. Ele rugiu e investiu contra Sylvester enquanto seu corpo permanecia queimando em chamas. Baque!
Mas o grão-duque pulou no clone errado e, como resultado, caiu de cara no chão sujo. Obrigado por me trazer minha lança. A voz de Sylvester ecoou nas proximidades e a lança desapareceu das mãos do grão-duque. Oxi! Continuando seu ataque com seus clones, Sylvester deixou pequenas feridas em Enar e agora o grão-duque. Ambos os homens não podiam fazer nada além de assistir, pois nenhuma magia os ajudava. O fogo não prejudicou os clones. As lâminas eram inúteis, e o mesmo acontecia com a água e o ar. Mas o elemental da terra era o que poderia atrapalhar todo o movimento, e foi exatamente isso que Enar tentou. Não tão rápido. Sylvester rebateu usando o oposto da magia de Enar e impedindo que qualquer mudança aparecesse no chão. Você! Pare e lute como um homem. O grão-duque rugiu. Sylvester riu e esfaqueou o grão-duque pelas costas enquanto se movia entre os seus próprios clones. Você é quem trouxe ajuda externa em nossa luta, e de alguma forma minha masculinidade está em questão. Se é isso que você deseja, então que assim seja. O grão-duque gritou furiosamente e olhou para o seu exército. Azural Romana. O que você está esperando? Mande seus malditos mortos-vivos aqui. Sylvester ficou alerta naquele instante. Então você é quem está por trás da praga. O quê? Eu não espalhei nenhuma praga, pois minhas próprias terras estão sofrendo com a doença. Esclareceu o grão-duque, sabendo muito bem que tal acusação poderia levar à destruição total de todo o seu reino. Sylvester se aproximou e atingiu o grão-duque no estômago, criando uma ferida aberta. Então parece que nem você sabe, grão-duque. Seu querido Darkseid residente, Azural Romana, é quem o fez e o espalhou. GRRR. Sylvester teve que mudar sua estratégia novamente quando os mortos-vivos surgiram no campo. Havia muitos deles rastejando para fora do solo queimado. Havia esqueletos, zumbis e até alguns golems. O grão-duque estava em pânico o tempo todo. Não. Você está enganado. Por que ele iria? Sylvester deu de ombros e permitiu que um de seus clones de luz fosse abraçar um esqueleto. Como era luz sagrada, a criatura instantaneamente se queimou após o abraço. GRR. Ainda mais mortos-vivos começaram a se levantar do chão naquele momento. Mas, ao invés de atacar os clones de Sylvester, eles foram lutar com os outros mortos-vivos enviados por Azor. Sylvester olhou para o lado de seu exército e notou o bispo Lazark levantando a palma da mão direita em direção ao campo de batalha. Seu rosto estava congelado como uma estátua quando ele acenou para Sylvester. Eu cuidarei disso, Lord Bard. Bispo Lazark anunciou, enviando seus próprios mortos-vivos fortes. A questão do Darkseid Azor era muito pessoal para ele, e ele queria encerrar. Sylvester, ainda entre seus clones, balançou a cabeça em concordância e virou-se para olhar para o leste, onde pôde notar um leve indício de um cavaleiro chegando. Sorrindo, Sylvester olhou para Enar. Que a luz sagrada nos ilumine. Seu desejo foi atendido. Enar também olhou naquela direção. Que é aquele? Sylvester finalmente começou a parar e fez seus clones desaparecerem. Então, ele se aproximou de Enar enquanto mantinha uma auréola atrás da cabeça. O que você desejava? A razão pela qual você traiu seu rei. A razão pela qual você permaneceu escravo desse mundice de duque. Enar, sua filha agora está segura. Clank. Enar perdeu o controle de sua espada e a deixou cair. Sua mente ficou em branco, tendo esquecido a vontade de lutar. Enar, esta é a hora. Mate-o. O grão-duque gritou quando Sylvester ficou tão perto de Enar naquele momento. Mas Enar não respondeu e apenas continuou olhando para a figura de Ser Dolorin e o cavalo que se aproximava. Bard. Se o que você diz é verdade, eu te dou minha vida. Twitch Pop capítulo 423. Ninguém se mexeu, nem mesmo o grão-duque, pois ele sabia que se o que Sylvester dissesse fosse verdade, ele perderia uma de suas maiores armas, Enar. Mas ele era um homem com uma mente tortuosa e não havia como deixar algo arruinar seus planos. As chamas continuaram a consumir o corpo de Enar enquanto ele olhava para o cavalo que se aproximava. Sua mão permaneceu fechada em um punho.
Não muito longe do duque, Sylvester via através de tudo enquanto cheirava os sentimentos que o grão-duque nutria. Mas ele não fez nada, pois havia alguém melhor equipado para isso. De pé, Sylvester gritou para Sir Doloren. Você teve sucesso, Sir Doloren. O velho cavaleiro levantou a mão e cerrou os dedos, finalmente revelando o polegar em sinal de afirmação. Sylvester riu, sabendo muito bem que o homem provavelmente estava cansado além das palavras e não tinha energia para o gritar. Mas, sendo Sir Doloren, o homem prefere morrer a retornar sem completar sua missão. Enquanto isso, Enar apenas observava com expectativa, seus olhos nebulosos e prestes a lacrimejar. Não se sabia que tipo de vida o homem vivia ou qual era sua história. Até Sylvester só sabia o que era de conhecimento comum entre os altos escalões do Path. Infelizmente, para o azar do Path, nessa medida, de todo o continente Sol, os nobres abrem suas bocas muito livremente na presença das benignas e afáveis mães brilhantes. No entanto, foi aí que Sylvester prosperou, pois sua operação de inteligência secreta cresceu a uma velocidade formidável. Lord Bard, aqui está o pacote. Nesse momento, Sir Doloren os alcançou e parou o cavalo galopando. Quando Sir Doloren virou o cavalo ligeiramente, uma pessoa foi vista sentada atrás dele. Muito mais baixo que Sir Doloren, coberto com um pedaço de pano da cabeça aos pés. Lady Hilda, você está segura agora. Sir Doloren expressou e removeu o pedaço de pano, revelando uma mulher ruiva de meia-idade com olhos azuis e um rosto que vale a pena virar a cabeça. Ela olhou em volta confusa e um pouco assustada. Pai? Ela notou o grande mago Enar e gorjeou animadamente. Seu rosto perdeu toda a preocupação e a excitação tomou conta dela. Sir Doloren ajudou a descer do cavalo e ela pulou nos braços do mortal grande mago. E assim que o homem segurou sua filha em seus braços, as lágrimas deslizaram silenciosamente por seus olhos. Hilda. Por 15 anos, esperei por esse dia. Senti sua falta. Enar murmurou em voz baixa. Obrigado por ser forte durante todo esse tempo. Hilda o abraçou com mais força e chorou muito. Só te vi uma vez quando era jovem, mas fiz questão de nunca te esquecer. Mamãe costumava me contar o que você estava fazendo para chegar até nós. Mas ela não conseguiu. Sylvester decidiu pedir-lhes imediatamente para aumentar a fúria de Enar. O que o grão-duque fez com você? Enar soltou Hilda e olhou para o grão-duque. Aquele demônio. Enquanto eu lutava pelo meu amado rei do sofrimento, ele enviou homens para sequestrar minha filha e minha esposa. Ele os manteve em segredo, ameaçando matá-los se eu não fizesse o que ele desejava. Eu pequei. Eu traí o meu rei. No entanto, ele se recusou a libertar minha família e a mim e me forçou a me juntar a ele. Sylvester suspirou e olhou para o grão-duque atrás dele, ardendo em fogo e raiva. Você com certeza é um homem mau. Mantendo Enar como refém e agora começando uma praga no mundo. Oxi! O grão-duque tentou enviar uma rajada de fogo para Sylvester com raiva. Eu não fiz tal coisa. Não sou tolo por começar uma praga e me tornar um inimigo de todo o sol. Sylvester facilmente balançou sua lança rapidamente e dissipou o fogo. Ah, mas você fez exatamente isso. Eu sei, então não se atreva a mentir de novo. Ninguém em seu reino, nem mesmo o grande mago Vinland Enar, sabia que você encomendou aquele mago das trevas para esta tarefa específica. Essas são acusações infundadas. O grão-duque argumentou, não pulando mais para atacar. Sylvester continuou batendo no grão-duque com fatos que ele havia descoberto com a ajuda de maravilhosas mães brilhantes. Você fez isso, então você poderia usar o caos para escalar a escada social e se tornar um rei. Porque nenhum dos plebeus e escravos do que servem em seu castelo adoeceram, mesmo quando eles saem do castelo todos os dias. Porque Tipat, mesmo depois de ser o mais próximo do Sorrow Kingdom, tem menos baixas médias do que Reverie ou Gracia. Como é que nenhum plebeu nobre em sua terra morreu da praga? As perguntas atingiram o grão-duque com mais força do que a lança de Sylvester. Ele recuou alguns passos, mostrando sinais de ansiedade. Além disso,
Sylvester sentiu o cheiro do medo e muito mais. Você teve a cura, e só então você começou a praga. Eu vi os relatórios de Saint Medico. A praga não teve um único ponto de origem. Ela passou a existir simultaneamente em diferentes regiões do Sol, como se plantada. E o que você quer dizer? Sabe, cada uma dessas aldeias foi invadida pelos Widowmakers alguns dias atrás. Sylvester terminou de revelar suas descobertas e levantou sua lança. Como nomeado cardeal supremo do Sorrow Kingdom e Tea Party, eu julgo o culpado. Portanto, a sentença será a morte, agora. Estrondo. Sylvester se lançou e golpeou com sua lança do ar na direção da cabeça do grão-duque. Mas o homem saltou para trás na hora exata, deixando a lança de Sylvester cair no chão e criando uma ravina profunda e escura. Sylvester não perdeu um momento e chutou o chão para correr para o grão-duque. Ele era mais rápido que o nobre ambicioso e, além disso, o fogo não o afetava muito. Antes, ele era contido pelo medo de que Narra atacasse. Mas agora, ele poderia fazer tudo isso e concentrar em um alvo. Se eu te matar agora, eu ainda ganho. O grão-duque gritou. O duelo ainda está em andamento. Eu nunca disse que não é. Sylvester prontamente respondeu e parou de perseguir o duque e começou a se preparar para lançar sua técnica Olifir Purge, uma habilidade destrutiva que poderia causar destruição em larga escala. Lentamente, o chão começou a tremer e rachaduras começaram a aparecer quando o halo atrás da cabeça de Sylvester se formou. A terra já estava queimada após a batalha, e agora estava se partindo com raios de luz saindo como se fossem paredes afiadas de lâminas. Sir Doloren e Narrilda foram rápidos em fugir da área sob o efeito da magia de Sylvester. Então ele deu tudo de si. Ah! Você acha que pode me matar com isso? O grão-duque riu e voou 1 metro no ar e dirigiu-se a Sylvester a toda velocidade, com o objetivo de derrubá-lo. Sylvester sorriu. Não, eu só estava me aquecendo para o que está por vir. O grão-duque não se incomodou em ouvir seriamente as advertências de Sylvester. Ele apenas se jogou no peito de Sylvester e o arrastou enquanto ainda voava pela paisagem em constante mudança sob a magia de Sylvester. Estrondo. Estrondo. O grão-duque propositalmente se chocou contra vários blocos de terra que se ergueram devido ao expurgo do fogo do inferno. Ele intencionalmente atingiu Sylvester no chão também, arrastando para perto da superfície. Como resultado, Sylvester se transformou em uma bagunça sangrenta quando sua pele foi arrancada e vários ferimentos cobriram sua frente, do rosto aos pés. Mas Sylvester não disse uma palavra e olhou nos olhos do duque. Então, ele passou a segurar o crânio do duque, prendendo-o em seus braços. Não sou eu quem está preso com você. De repente, os olhos de Sylvester ficaram vermelhos, e a auréola ficou vermelha atrás de sua cabeça enquanto seus cânticos começaram a ecoar alto. Suas duas palmas pegaram o crânio do grão-duque no meio. Inimigo da humanidade, esta é a minha resposta. Hoje, eu te expurgo por ser o câncer do mundo. O quê? O grão-duque exclamou e de repente parou de voar. Baque. Ambos caíram no chão em um pouso forçado. Mas mesmo assim Sylvester não soltou o homem e manteve a cabeça do grão-duque presa entre as mãos. Ele segurou o homem com força, pressionando com força suficiente para que o crânio de qualquer homem comum já tivesse estourado. O que você está fazendo? O grão-duque entrou em pânico e extinguiu o fogo mágico que o cercava, pois não afetava Sylvester. Sylvester não respondeu com palavras, mas com seus hinos. Traições, assassinatos e crimes muito mais. Deus tem cuidado de seu núcleo pecaminoso e podre. Você vive em um mar de pecados sem margem próxima. Os crimes cometidos são tantos que não posso ignorar. Rachadura. Argue. Está frio. O grão-duque rugiu de dor extrema quando as veias de seus olhos ficaram azuis brilhantes. Ele chutou para ser solto, mas sua força física era menor que a de seu inimigo. Sylvester continuou olhando para o rosto do homem com seus olhos carmesins sem emoção. A auréola atrás de sua cabeça exalava tanta frieza que até o chão embaixo deles começou a congelar com gelo. Ó grão-duque, corre em suas veias lama podre. Você deveria ter morrido no útero como um pequeno broto.
Mas você ousou viver e trazer o dilúvio do mal. Então encare agora, minha canção de gelo e sangue. Ah! Arg! Não. No o Grão-Duque do Pat, Victor Z. Maverick, fervia de dor enquanto cada gota de sangue em suas veias começava a congelar. Ele podia sentir a sensação de perder o controle sobre seus membros enquanto eles congelavam completamente. Eu não vou permitir isso. O Grão-Duque se cobriu de chamas mais uma vez. Mas não ajudou, e ele continuou a bater os pés pela liberdade. No entanto, isso era uma coisa que ele não poderia ter naquele dia. Frieza aparente em sua voz, Sylvester sussurrou nos ouvidos do Grão-Duque. Meu senhor, você pode possuir fogo, mas minha luz possui a verdadeira ira do Senhor. Pois eu não só posso queimar mais quente, mas transformá-lo em gelo e quebrar. Rachadura. Todo o corpo do Grão-Duque congelou e surgiram rachaduras grandes e profundas. Eles continuaram a crescer e deixaram o homem em mais agonia. Prepare com isso. Faça parar. Em vez disso, Sylvester se levantou e começou a se afastar enquanto o Grão-Duque continuava a gritar de dor. Arg! Por favor. Puff! Os gritos caíram em ouvidos surdos e, antes que outro grito pudesse ser proferido, o corpo do Grão-Duque explodiu em finas partículas de neve com cores variadas, algumas vermelhas, algumas brancas e algumas amarelas. O homem desapareceu da existência, transformando-se em gelo mais fino que cinzas. Ele não se queimou e, no livro da igreja, isso significava que a alma estava indo para o inferno. Assim, o Grão-Duque recebeu um destino pior das mãos de Sylvester do que teria recebido da igreja. No entanto, o halo carmesim de Sylvester não desapareceu e, em vez disso, se intensificou, nem seus olhos mudaram de cor. Sua expressão anteriormente estoica desapareceu, substituída por um rosto de intensa fúria enquanto suas sobrancelhas se franziam e seus olhos se estreitavam. Ele começou a caminhar em direção ao seu exército, em direção ao Mago das Trevas que lutou com o Bispo Lazark. Mas, para a surpresa de todos, Sylvester passou pelo Mago das Trevas e continuou seu caminho para o exército camponês. Onde você está indo, Lord Bard? Sir Doloren questionou a distância. Os olhos de Sylvester permaneceram focados em uma mulher esbelta de olhos vermelhos no meio do exército camponês, usando um vestido rosa nobre muito grande para seu tamanho. É uma vergonha absoluta, que ainda vivam os assassinos de Shani. Twitch Pop capítulo 424 Nuble Notas. Galera, só avisando que esse capítulo vai ser gore e vai ser um capítulo pesado. Era só isso mesmo, agora fiquem com o vídeo. Não! Gritou Sir Doloren. Você terá problemas se matá-los. Sylvester deu de ombros. Ah, esqueci de informar a você sobre minha outra condição. Eu sou juiz especial designado para esta região, e de acordo com isso, tudo que pisar nesta terra pode ser julgado por mim, inclusive esses pagãos. Tem certeza? A mulher em questão finalmente falou e caminhou para frente. Seus rabos de cavalo vermelhos brilhantes gêmeos balançavam com seu movimento exagerado. Ela saltou para frente como se estivesse em um parque e não estava preocupada com Sylvester. Sylvester olhou nos olhos da mulher. Você me garantiu no momento em que me envenenou. Ela começou a rir alto. Ei! Então você descobriu. Oh droga, eu deveria ter sido mais discreta. Talvez desta vez, eu não precise ser discreta de jeito nenhum. Sylvester não se incomodou em falar com ela e ergueu sua lança enquanto caminhava em sua direção. O halo carmesim continuou junto, um sinal de que ele estava falando sério sobre matá-la. Oh, minha querida Sylvie. Você deveria ter mantido a cabeça baixa. Poderíamos ter sido parceiros incríveis. Você poderia ter servido a verdadeira luz da igreja. Ela continuou a falar como uma garotinha animada. Coluna. De repente Esdras gritou. Não fale mais do que o necessário. Opsie, me desculpe. Spine fez becinho e colocou a mão na boca. Sua teatralidade mostrava claramente que algo estava errado com a sua mente, o que era algo para se preocupar ainda mais porque isso significava que ela não tinha bússola moral ou cuidado com sua própria vida. Vendo isso, Sylvester lembrou-se das palavras de alguém do passado,
de que os guardiões do vazio eram cães fiéis da igreja, destinados a fazer o que normalmente a igreja não poderia fazer abertamente. Os guardiões do vazio foram escolhidos propositalmente por causa de seu estado mental quebrado, algo que poderia ser ainda mais quebrado e controlado. Eu sei de quem você fala. Sylvester reconheceu. Você falou dessa imundície antes. Pensar que um homem assim deseja se tornar o Papa é totalmente vergonhoso. Spinny zombou e cruzou os braços sobre o peito enquanto fechava os olhos. Ela começou a acariciar os ombros e o peito como se estivesse no calor. Oh! Você não tem ideia de como ele é incrível. É por isso que você fala disso. Se você fez. O Lord Solis, dê algum intelecto a esse garoto tolo. Sylvester grunhiu e cuspiu no chão. Você dá-me nojo. Ei, obrigado pelo elogio. Agora, vamos começar? Ela ergueu ambas as palmas para Sylvester. Eu vou te mostrar lindos sonhos. Eu tive a chance de ver sua mãe uma vez. Eu me pergunto se você gostaria de vê-la em certas situações. As veias na cabeça de Sylvester apareceram, pois ele sabia que não poderia impedir que Spinny criasse ilusões. Ele também não podia fechar os olhos no momento, pois todo o seu plano dependia de sua capacidade de ver. Maxie. O que ela disse sobre minha mãe? Mirage de repente perguntou em voz alta no ombro de Sylvester, seu pelo branco ereto. Sylvester notou Mirage tremendo, mas olhando mais de perto, ele viu um olhar feroz em seu rosto com as suas presas para fora, e suas garras também eram visíveis. Mirage, ela vai nos mostrar algumas coisas que vão nos enfurecer agora. Não deixe essa raiva diminuir. Mate-a, corte-a em pedaços, faça-a gritar em agonia. Sylvester não conteve suas palavras e continuou a caminhar em direção a Spinny. Quando ele deu seus próximos passos, a cena mudou e algo totalmente perturbador apareceu. No início, simplesmente começou com Xavier morrendo de várias maneiras, repetidamente, da maneira mais horrível possível. Mas então as ilusões mostraram coisas piores do que a morte que era melhor não dizer. Mas uma coisa que eles certamente fizeram foi enfurecer Sylvester e Mirage na medida em que nenhuma batalha ou inimigo no passado o fez. No entanto, Sylvester ainda não parou e ultrapassou as imagens. Aos olhos de quem estava de fora, não havia ilusões, pois apenas Sylvester e aqueles em sua vizinhança imediata podiam vê-los. Onde Spinny esperava que Sylvester parasse de se mover após as visões, ele permaneceu na trajetória para ela. Então ela aumentou a velocidade das ilusões, mas não fez nada para impedir que o halo ficasse cada vez maior. Quando Sylvester alcançou a distância de um braço para Spinny, ele proferiu: Nunca entro em batalhas que sei que tenho zero chance de vencer. Aqui, tenho zero chance de perder. Bom. Sylvester levantou a mão e agarrou a garganta de Spinny, embora as ilusões continuassem a surgir em torno dele e agora de Spinny. Ele podia vê-la claramente quando ela se tornou parte de seu corpo estendido. Ela engasgou, mas Sylvester não permitiu que ela respirasse, resultando nas ilusões desaparecendo lentamente. Shonky, faça isso. Urar. Mirage rosnou como nunca antes e pulou na cabeça de Spinny. Ele usou suas garras e mandíbulas para mordê-la, arranhá-la e fazer qualquer outra coisa que pudesse. Ele não era um gato comum, então seu ataque também era intenso. Em nenhum momento, Mirage arrancou facilmente o nariz e as orelhas de Spinny. Então arrancou seus olhos com suas garras, tornando-o mais doloroso e lento possível. Mas ele não parou e enfiou aqueles olhos na boca de Spinny. Te odeio. Mirage, que raramente mostrava emoções negativas, rosnou e continuou sua enxurrada de ataques, rasgando seu couro cabeludo em alguns lugares e até mesmo estendendo a mão e destruindo suas roupas, para não deixar nenhuma parte dela ilesa. Sylvester continuou segurando-a no ar, sua garganta na palma da mão. Spinny tinha um corpo pequeno, então ela também não pesava muito. Já chega. Ela parou de respirar. Sylvester ordenou. Mirage imediatamente se afastou e se sentou no ombro de Sylvester. Mas eu não terminei. Sylvester estava livre de todas as ilusões, mas o que viu permanecia em sua cabeça.
As ilusões eram a doença do seu cérebro. Por isso, você pode ser perdoado, mas por matar Shani, não há perdão. Tum. Sylvester jogou Spinny no chão e pisou em seu peito para reanimá-la. Tum. Crunch. Suas costelas quebraram porque ela nunca foi de lutar batalhas físicas. Ela sempre confiou em ilusões, pois sua equipe a protegia de outras ameaças. Mas desta vez, seu único companheiro de equipe estava com medo. Acorde, seu pagão. Sylvester continuou pisando duro até que pôde sentir seu batimento cardíaco. Embora, a essa altura, seu corpo estivesse uma bagunça horrível. Seu rosto se foi, seu cabelo se foi, suas roupas se foram e agora seu corpo estava deformado pelos chutes. Você queimou uma cidade inteira só por causa de uma suspeita. Você matou meu aluno por nada. O halo atrás da cabeça de Sylvester ficou maior, crescendo do tamanho de uma roda de carruagem. Mas a parte assustadora era ser vermelho carmesim e a frieza que emitia. No entanto, Sylvester não estava fora de controle. Ele escolheu suas palavras com cuidado e garantiu que os camponeses soubessem quais crimes a mulher cometeu, para que não simpatizassem com ela e, em vez disso, a odiassem. Você é como aquele grão-duque e suas viúvas imundas. Sylvester acrescentou, golpeando o ferro enquanto estava quente. E ele? Spinny ainda tinha energia para dizer algo de alguma forma. E ele? Que vi. Que ele. E o. Sylvester balançou a cabeça e apontou a palma da mão para ela. Vamos ver se você derrete, assim como Shani e sua mãe. Um círculo único e vermelho brilhante apareceu diante da palma de Sylvester. Oxi! Uma violenta corrente de fogo emergiu dela e envolveu Spinny completamente. Ela pode ter estado calma e esmagada antes, mas com o fogo, ela se contorceu de dor, gritou e chorou enquanto rolava no chão. Considere isso uma prova de fogo. Sylvester continuou a cuspir as chamas. Em nenhum momento, Spinny parou de lutar e ficou preso em um lugar, enrolado em uma bola de carne viscosa que havia derretido. Partes de seu esqueleto ainda eram visíveis, enquanto a maior parte de sua pele estava queimada. No entanto, ela ainda não estava morta, pois Sylvester queria que ela sofresse como Shani. Ele parou e olhou para os 10. Sir Loren e Conde Bradley, tragam aquele pagão aqui. Ele fazia parte do grupo que massacrou a cidade da Esfinge. Bradley, por algum motivo, ficou feliz em obedecer e rapidamente correu para o ex-10 antes que o homem pudesse responder convocando os mortos-vivos. Sir Loren seguiu o exemplo e agarrou o homem do outro lado, já que ele tinha 2 metros de altura. Você está cometendo um grave erro, Bardo. O Papa não vai te perdoar. Sylvester balançou a cabeça com decepção. Vocês são tolos em pensar que o Papa ainda os abençoa. Vocês são pagãos. Vocês são assim há muito tempo. Depois disso, Sylvester olhou para o bispo Lazark, que ainda estava lutando contra o outro Darkizard que criou a praga. Bishop, eu vou matar os 10. O bispo Lazark nem sequer trocou um olhar. Você não precisa perguntar, Sr. Bardo. Os pagãos merecem pagar. Ele não é meu irmão. E este homem com quem estou lutando não é meu mentor. Essa coisa nojenta fez um contrato com um demônio para viver mais. Mas ele é muito fraco. Sylvester olhou para o Mago das Trevas com um interesse renovado. Seu interesse por demônios sempre foi alto desde que ele viu o mundo dos demônios através do antigo demônio preso sob o palácio do Papa. Você ouviu isso, ex-10? Sylvester se concentrou na tarefa que tinha em mãos. Ajoelhe-se e segura o corpo derretido de Spinny em seus braços, assim como a mãe de Shani o segurou. Ex-10 olhou em volta e não encontrou como escapar enquanto poderosos feiticeiros o cercavam. Você está agindo errado, Bardo. Você não é um deus para julgar as pessoas. Sylvester abriu os braços e trouxe o foco de todos para sua auréola. No entanto, eu tenho seu mandato. Pare com seus atos falsos. Solis não existe. Você, eu, todos nós somos ferramentas para a igreja. Ex-10 deixou escapar, já que ele já era um homem morto contando seus últimos suspiros. Sylvester refutou suas palavras. Mas ele é real, e eu vi em visões sob a árvore da alma.
Você mente. Sylvester ergueu a palma da mão para Esdras enquanto o homem segurava o corpo derretido de Spinny em seus braços. No entanto, minha luz discorda. Morra agora. Oxi. Arg. Ah. Esdras gritou alto, e seus lamentos se tornaram demoníacos no final enquanto ele também se derretia em uma bolha confusa de carne e ossos junto com Spinny. Não havia mais meios para diferenciar um corpo do outro. Depois de alguns segundos, Sylvester parou e voltou. 2 mortos, faltam 3. Sylvester não queimou os 2 corpos até as cinzas, pois isso era muito respeitoso para eles. Não, eles deveriam ser dados aos animais. Que a luz sagrada nos ilumine. Sylvester enfrentou o exército de camponeses enquanto sua auréola tornava-se dourada novamente e o calor reconfortante se espalhava. Aqueles que desejam ficar e assistir às provações dos pagãos do pátio podem permanecer, e aqueles que desejam descansar podem recuar para o acampamento atrasado. Sr. Doloren. Ele chamou um homem em seguida. Prenda todos os Widowmakers e coloque-os aqui para serem decapitados. Lord Bard, provavelmente há dezenas de milhares de Widowmakers entre eles. Quase metade de seu exército é feito deles. Conde Bradley informado. Sylvester tirou sua mitra da bolsa que Mirage lhe entregou. Ele sabia que não era um bom homem e absolutamente não era alguém em posição de falar sobre justiça. Mas no momento em que colocou aquela mitra na cabeça, ele era o arcebispo, o cardeal supremo da região e o próximo papa. Para isso, ele teve que representar o papel. Não falo por opinião pessoal, mas as leis estão escritas na Santa Lei da Luz. Aqueles viúvos saquearam aldeias, cidades e aldeias. Eles mataram piedosamente e estupraram mulheres, homens e crianças. Sob os olhos da igreja, a guerra de conquista é aceitável, pois é um assunto entre nobres. Mas a heresia não será tolerada, seja cometida por um plebeu, um soldado ou um rei. Não importa se os pecadores são 1000, 10.000 ou 1.000.000, eles conscientemente escolheram pecar. Então agora eles morrem. Sir Doloren, de acordo com os artigos 4, 4A, 4B, 5A, 19 graus Celsius e a Lei de Crimes contra a Humanidade, continua com as decapitações. Corte apenas uma perna daqueles que concordam em testemunhar contra seus irmãos e superiores. Baque. Sir Doloren, sendo um inquisidor veterano, fez uma saudação séria e levou o exército do Conde Bradley para reunir os Widowmakers. Lord Bardo. Nesse momento, o grande mago Enar se aproximou de Sylvester. Suas palmas bateram palmas como se estivesse rezando. Enar continuou olhando para o rosto de Sylvester com admiração pelo halo dourado brilhante atrás de sua cabeça. Ele se ajoelhou na frente de Sylvester em um joelho e cavou sua espada na frente de si mesmo enquanto mantinha a cabeça baixa. Sua graça, eu valorizo minha palavra com minha vida. Enquanto minha filha estiver segura, eu aceito ser seu escravo por toda a eternidade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.